Trilhas da libertação. Reflexões necessárias. Não tive tempo de arregimentar perguntas, tal o esfervescilhar de pensamentos que me agitavam a casa mental. A narração breve do instrutor fornecia-me explicações para melhor entender vários acontecimentos infelizes que pairavam, agitando a economia moral da sociedade, especial e particularmente dos cristãos novos, dos espiritualistas modernos e dos estudiosos da mente que, interessados nos padrões éticos e superiores do comportamento, subitamente naufragavam nos ideais ou os abandonavam, padecendo graves ulcerações espirituais. Compreendia melhor a irrupção do sexo desvairado a partir dos anos 60 deste século, o alucinar pelas drogas, a mudança dos padrões morais e o crescimento da violência, o abandono a que as gerações jovens foram atiradas, as falsas aberturas para a liberdade sem responsabilidade pelos atos praticados, a música ensurdecedora, a de metais, a de horror, a satânica e tantas outras ocorrências. Está claro que o processo antropossociológico da evolução às vezes deve arrebentar determinados compromissos para abrir novos espaços experimentais que irão compor o quadro das necessidades evolutivas do homem e da mulher. A moral social geográfica aparente deve ceder lugar à universal, à que está íncita na natureza, aquela que dignifica e promove, superando e abandonando as aparências irrelevantes e desacreditadas. Verificava que a transição histórica de um para outro período é semelhante à de um demorado parto, doloroso e complexo do qual nascem novos valores e a vida enfloresce. Não seriam os períodos de convulsão danosa gerados por mentes destruidoras sediadas no além? Teriam gênese em programações semelhantes às súbitas alterações sociais que sacudiam até o desmoronamento nações e povos, abalando a humanidade? Partindo do princípio de que a vida real é causal e a que tem origem é vigência na erraticidade, no mundo espiritual, conforme os acontecimentos, suas matrizes desencadeadoras estão aqui e daqui partem por indução, inspiração e interferência direta, por meio da reencarnação de membros encarregados de perturbar a ordem geral. Embora suponham estar agindo por vontade própria, ei-los sob o comando divino que os utiliza indiretamente para despertar as consciências adormecidas para as altíssimas finalidades da vida. Recordava-me de amigos que haviam reencarnado com tarefas específicas e nobres para agirem com elevação e desdobrarem o programa de iluminação espiritual e que derraparam lamentavelmente, alguns sendo retirados antes de mais infelizes comprometimentos, e outros abraçando esdrúxulas condutas, fazendo-se crer autossuficientes, superiores, revoltados. Tinha em mente as tarefas estabelecidas e aceitas com entusiasmo antes da reencarnação, ou ditadas mediunicamente, que produziam impactos felizes, mas que logo pareciam perder o significado para os seus responsáveis, que as abandonavam ou as alteravam a bel prazer para seguirem outros rumos. Observava sempre a facilidade com que certos líderes carismáticos eram seguidos por multidões hipnotizadas, e astros do desequilíbrio galvanizavam as massas, aturdindo-as, fazendo-as adorá-los, naturalmente sob controles espirituais poderosos das trevas. O caso Davi, mais especificamente, tornava-se um exemplo concreto da consumação das 4 legítimas verdades perturbadoras. Todo o empenho de seus mentores e de alguns amigos encarnados não resultou positivo. Intoxicado que estava pela presunção narcisista,
atraído pelo sexo irresponsável, fascinado pelo dinheiro e, no íntimo, ambicionando o destaque, o poder. O labor de Jesus, o Cordeiro sacrificado, é todo de abnegação e renúncia, de amor e humildade, de persuasão afetuosa, jamais de imposição arbitrária. Como efeito, creem os apressados que vitórias são a da ganância, da força e do brilho rápido das luzes da fama. Compreendia melhor, a partir daquele momento, que as imperfeições da criatura humana são as responsáveis pelo fracasso de bem organizados planos, pelas perturbações que se generalizam, pelas opções extravagantes, pelo desdobrar das paixões asselvajadas, em razão do nível inferior de consciência no patamar em que transita a maioria das pessoas. Não obstante, estimuladas essas expressões primárias em domínio ou ainda remanescente no ser, é fácil entender a loucura volumada na Terra, a falência dos padrões éticos e o anseio pelo retorno às manifestações primevas do ser. Raciocinando sobre os planos do soberano gênio das trevas, tornaram-se-me lógicas as ocorrências que antes me pareciam absurdas, quase impossíveis de acontecer. No momento em que a cultura atinge as suas mais altas expressões, quando a ciência mais se aproxima de Deus, auxiliada pela tecnologia, e o homem sonha com a possibilidade de detectar vida fora da Terra, igualmente campeiam a hediondez do comportamento agressivo, a excessiva miséria de centenas de milhões de pessoas, social e economicamente abandonadas à fome, às doenças, à morte prematura. O erotismo extravagante em generalização, a correria às drogas e os excessos de toda a natureza, tornando-se para mim um verdadeiro paradoxo da sociedade. O homem e a mulher terrestres, ricos de aspirações, enobrecidas, ainda não conseguem desligar-se dos grilhões dos instintos perturbadores, muitas vezes amando e matando, salvando vidas e estiolando-as em momentos de alegria ou de revolta. Essa visão aflige-me como sendo um espetáculo inesperado no processo da evolução. Aprofundando agora a reflexão nas paisagens da obsessão dos grupos humanos e da procedência de um programa de paulatina subjugação mental das massas, melhor passei a entender a luta ancestral, quase mitológica, do bem e do mal, das forças existentes na natureza humana, propelindo para um outro comportamento. Observava, há algum tempo, a conduta de pessoas dedicadas ao espiritualismo, que se apresentavam portadores de ideias materialistas utilitaristas, sempre usando a verruma, a acidez e a zombaria contra os seus confrades, por pensarem de forma diferente e não se submeterem à presunção, aos caprichos, ao comando mental. Pugnando sempre contra e atacando, descobrem erros em tudo e todos, apresentando-se com desfaçatez como defensores do que chamam a verdade. Somente eles possuindo visão e interpretação correta do pensamento que vitalizam e divulgam. É claro que sempre os houve em todas as épocas da humanidade, porém agora são mais audaciosos. Indaguei-me naquele momento se não estariam a soldo psíquico de tais manipuladores de obsessões ou se não seriam alguns membros desses grupos, ora reencarnados? Sem qualquer censura a esses indivíduos, alguns certamente sinceros na forma de se conduzirem, inquiri-me por que não concederiam o direito aos demais de serem conforme lhes aprovesse, enquanto eles seguiriam na sua maneira especial de entendimento?
Há, sem dúvida, muitas complexidades no processo da evolução que se vão delineando e explicando lentamente à medida que os espíritos galgam degraus mais elevados. Por isso mesmo, as revelações se fazem gradativamente, dando cada uma tempo para que a anterior seja digerida pelas mentes e aplicadas nos grupos sociais. A sabedoria divina jamais deixou a criatura sem os promotores do progresso que vem arrancando o ser da ignorância para o conhecimento. Essas reflexões levaram-me a uma melhor compreensão do próximo, ensejando-me simpatia e amor pelos companheiros da retaguarda, encarnados ou não, e maior respeito pelos nobres guias da humanidade, sempre pacientes e otimistas, incansáveis na tarefa que abraçam como educadores amoráveis que são. Tem sido sempre crescente o meu afeto a Allan Kardec, por ele haver facultado a mediunidade esclarecida, elucidar o comportamento humano e permitir a penetração do entendimento no mundo espiritual. Graças ao Espiritismo, novos descortinos e constantes informações ajudam o ser humano a compreender a finalidade da sua existência na Terra, as metas que lhe cumpre alcançar por meio de contínuos testes e desafios. Olhando a multidão ainda em movimento pelas ruas por onde transitávamos na grande cidade, um sentimento de ternura e compaixão amorosa assomou-me, levando-me às lágrimas. Percebendo-me a emoção silenciosa, o Dr. Carneiro de Campos enlaçou-me o ombro e falou: há muito por fazer em favor do nosso próximo, onde quer que se encontre. Aqueles que já despertamos para a compreensão da vida, temos a tarefa de acordar os que se demoram adormecidos, sem lhes impor normas de conduta ou oferecer-lhes paisagens espirituais que ainda não podem penetrar. Se alguns pudessem conhecer a realidade que ora enfrentamos, enlouqueceriam de pavor, se suicidariam, tombariam na hebetação. O nosso dever induz-nos a ajudá-los a elevar-se pouco a pouco, identificando as finalidades existenciais e passando a vivê-las melhor. Fazendo uma pausa oportuna, continuou: em nossa esfera de ação, encontramos a cada instante irmãos equivocados, iludidos pelas reminiscências terrestres, defendendo os interesses malsãos dos familiares e afetos, preocupados com as querelas do corpo já diluído no túmulo, negando-se à realidade na qual se encontram. Agimos com eles paciente e amorosamente, confiando no tempo. Ora, em relação aos encarnados, a questão faz-se mais complexa, exigindo-nos maior cota de compreensão e de bondade. O anestésico da matéria, que bloqueia muitas percepções do espírito, terá que ser vencido vagarosamente, evitando-se choques danosos ao equilíbrio mental e emocional dos indivíduos. Assim, prossigamos confiantes, insistindo e perseverando sem aguardar resultados imediatos impossíveis de ser atingidos. Chegamos, por fim, ao núcleo das atividades onde outros deveres nos aguardavam.